Olá amigos da Editora Atualizar, sejam bem-vindos ao canal da Editora no YouTube. Vamos dar continuidade aí, ao estudo dos artigos da Constituição. Lembrando que nós estamos estudando do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição da República, tá? Um verdadeiro curso prático, um curso básico de direito constitucional. Quem não compreende, quem não sabe interpretar as regras que estão do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição da República, tende a errar um número aí considerável de questões sobre o direito constitucional, ou seja, é algo fundamental, é algo básico em regra para muitos concursos no Brasil. Vamos dizer assim, 90% dos concursos públicos no Brasil, se você tem o conhecimento do artigo 1º até o artigo 135 da Constituição da República, você tem ali um conhecimento, vamos dizer assim, necessário para uma prova de direito constitucional. É claro que dependendo do concurso, dependendo do edital, você precisa complementar com o estudo de alguns aspectos teóricos do direito constitucional, tá? Mas aí não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar aquilo que seja básico, tá? Uma necessidade teórica mais aprofundada, isso a Editora Atualizar está oferecendo através das suas apostilas, das suas publicações e também através do Clube do Concurso Atualizar. Lembrem-se, quem é sócio do Clube do Concurso Atualizar, além de planejamento, além de acompanhamento e orientação dos seus estudos, tá? Tem acesso também a conteúdos exclusivos. Conteúdos exclusivos são desenvolvidos para os sócios do Clube do Concurso Atualizar de acordo com as suas respectivas necessidades. Então, se eu tenho um sócio, tá, que precisa de um estudo mais aprofundado da teoria do direito constitucional, nós vamos desenvolver conteúdo para atender a necessidade desse sócio, ok? Então, percebam que existe uma clara diferenciação. Quando eu tenho questões básicas, questões que são assim essenciais, fundamentais, mas que representam o básico em termos de preparação para concurso, a Editora Atualizar fornece gratuitamente. Quando você precisa de algo mais aprofundado, algo que pode realmente fazer uma diferença em termos práticos de concurso, além do planejamento, além da orientação, além do acompanhamento que é feito no Clube do Concurso Atualizar, nós temos também o desenvolvimento de conteúdos específicos para atender tais necessidades, ok? Então, é o objetivo do canal da editora, fomentar o básico. É o objetivo do Clube do Concurso Atualizar e das apostilas e publicações da Editora Atualizar, complementar este básico, tá? Através aí do estudo mais aprofundado, por exemplo, do direito constitucional, ok? Mas vamos ao que interessa, vamos ao artigo 5º da Constituição, vamos falar a respeito de direitos fundamentais. Só que antes da gente adentrar no caput do artigo 5º, é preciso a gente perceber o seguinte, eu preparei um esqueminha aqui para vocês entenderem de uma maneira simples, tá? De uma maneira básica, qual que é a grande função de uma Constituição. Em regra, qual é a grande função de um texto constitucional, tá? O texto constitucional, ele possui em regra duas diretrizes muito importantes. Uma diretriz onde nós teremos, a instituição, a preservação e a garantia de direitos fundamentais. Então aqui a preocupação é uma preocupação com o indivíduo, a preocupação aqui é uma preocupação com a pessoa física ou com a pessoa jurídica. Existe uma preocupação com relação àqueles que vivem, por exemplo, na República Federativa do Brasil. Não é à toa que a Constituição Brasileira de 88 é chamada de Constituição Cidadã. Ela traz uma carga de direitos fundamentais, uma carga de preocupação com o indivíduo e de proteção deste frente ao arbítrio do Estado muito forte. Então nós vamos identificar no texto constitucional e vamos estudar no texto constitucional toda uma parte dedicada aos direitos fundamentais amplamente cobradas em concursos públicos, tá? Então nós vamos estudar aqui, nessa diretriz constitucional voltada para os direitos fundamentais, não só o artigo 5º da Constituição, não só os direitos e deveres individuais e coletivos, mas também os direitos sociais, as regras referentes à nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos, tá? Então vamos percorrer do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, percorrendo aí essa vertente do nosso texto constitucional voltada para a instituição, proteção, para a garantia dos direitos fundamentais, aqueles direitos que são inerentes a quem vive na República Federativa do Brasil, inerentes à pessoa humana, por isso o nome de direitos fundamentais, tá? Ao decorrer do estudo vocês vão perceber isso claramente, a preocupação aqui é sobretudo com o
indivíduo, em proteger o indivíduo do arbítrio do Estado, e não só do arbítrio do Estado, mas também da ação dos outros indivíduos. Então existe uma preocupação com as garantias fundamentais de qualquer pessoa que viva na República Federativa do Brasil e também dos cidadãos, da República Federativa do Brasil, ok? Então a gente tem essa vertente claramente definida no texto constitucional. E além disso, nós vamos encontrar uma vertente voltada para a organização do Estado, voltada para a organização dos poderes. É o que a gente encontra, por exemplo, do artigo 18 até o artigo 43. Quando a Constituição da República fala da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, que é o artigo 18 até o artigo 43 da Constituição, a preocupação é em organizar o Estado Federado Brasileiro, aí eu estou falando do artigo 18 até o artigo 36 da Constituição, e organizar a administração pública como um todo, ou seja, as regras constitucionais referentes à administração pública. Aí eu estou falando do artigo 37 até o artigo 43, ou seja, as regras pertinentes aí ao direito administrativo que estão inseridas dentro da Constituição da República. Então nós vamos estudar, nós vamos percorrer aí, o artigo 18 até o artigo 43, tratando da organização político-administrativa, onde a gente encontra aí essa preocupação, em demonstrar como é a organização do Estado brasileiro e da administração pública no Brasil. E vamos percorrer também uma parte importantíssima, que é a parte referente à organização dos poderes. Como se dá a organização dos poderes no Brasil? Como se dá a organização do poder legislativo, do executivo, do judiciário, das funções essenciais da justiça? Nós vamos estudar do artigo 44 até o artigo 135, tá? Então isso aqui, são as claras diretrizes do texto constitucional brasileiro e que, na verdade, eu estou falando de diretrizes que são comuns a muitas constituições. Uma Constituição existe para instituir, preservar garantias fundamentais, direitos fundamentais, tá? E existe também para organizar o Estado, organizar os poderes daquele determinado país, daquela determinada república, como é o caso, por exemplo, da República Federativa do Brasil, ok? Então tenha em mente isso, tá? Quando se estuda direitos fundamentais, nós estamos estudando uma das vertentes mais importantes de qualquer texto constitucional. Por isso, o excesso de cobrança em termos práticos de concurso, tá? É praticamente impossível você encontrar um concurso público que não tenha cobrado na sua prova, tá? Um dos artigos referentes aí aos direitos fundamentais, tá? Raríssimas são as provas que não cobram direitos fundamentais. Então, atenção, falando especificamente agora do artigo 5º da Constituição. O que nós temos aqui no artigo 5º, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Tá? Então, lembrando, estamos falando dos direitos e garantias fundamentais e o capítulo 1 dos direitos e garantias fundamentais fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. E o artigo 5º, logo em seu caput, traz uma questão muito comum em termos de concursos públicos. Podem marcar o caput do artigo 5º. Vou ler de novo. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O que é importante, né? A questão mais comum em termos de concurso aqui, perceber quem são os destinatários do artigo 5º. Quando a gente faz uma interpretação literal do artigo 5º, a gente vai falar o seguinte, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, na verdade, quando a gente lê o caput do artigo 5º, tá, a gente tem que perceber que a Constituição quis dizer mais do que efetivamente está escrito. A interpretação aqui, ela precisa ser uma interpretação extensiva, ou seja, eu não posso me ater que os destinatários são tão somente os brasileiros e os estrangeiros residentes no país.
Eu tenho que lembrar que os destinatários do artigo 5º não são apenas os estrangeiros residentes no país, mas qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil. Se um argentino atravessa a fronteira do Brasil com a Argentina e vem para o território brasileiro, seja para fazer uma compra, comprar um determinado produto e depois voltar para o território argentino, tá? A partir do momento que esse argentino ingressa no território brasileiro, ele está protegido pelo artigo 5º, ele precisa observar as regras, os deveres presentes no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil? Sim. Então perceba o seguinte, os reais destinatários dos direitos e deveres individuais e coletivos não são apenas os brasileiros natos ou naturalizados e os estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil, mas qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil. E a interpretação vale também na seguinte situação, eu não estou falando apenas de pessoas físicas, não. Eu tenho que lembrar que pessoas jurídicas, tá? Também devem observar as regras, os deveres do artigo 5º, mas também estão protegidas pelas garantias, pelos direitos instituídos pelo artigo 5º da Constituição? Sim, tá? Então aqui, ó, eu não posso ter uma interpretação literal do texto do caput do artigo 5º. Eu preciso ter uma interpretação extensiva. Eu preciso lembrar que qualquer pessoa, física ou jurídica, tá, é destinatária das regras existentes no artigo 5º da Constituição da República. Não se esqueçam disso. Outro aspecto importantíssimo aqui, ó, é perceber que o caput do artigo 5º, ele logo de cara ele quer assegurar aqueles direitos que são considerados essenciais, inerentes a qualquer ser humano. Então, na visão do caput do artigo 5º, ó, é fundamental instituir, né, e proteger o direito à vida. Questão óbvia, né? Além do direito à vida, direito à liberdade, igualdade, segurança. Então percebam, ó, quando se fala de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, eu não estou falando de algo que é inerente a qualquer ser humano, só que além dessa questão inerente a qualquer ser humano, e aí também de acordo, né, com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o fundamento da livre iniciativa, nós temos também uma garantia ao direito de propriedade. Se somos um país capitalista, naturalmente a Constituição de 88 tinha que fazer essa observação aí, tinha que garantir como sendo um direito fundamental, inerente a qualquer pessoa física ou jurídica, o direito à propriedade, tá? Então, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos, né? Nos termos seguintes. Então percebam que existe uma preocupação do Constituinte aí, de logo de cara, né? Logo no caput do artigo 5º, demonstrar esses direitos que são direitos inerentes à pessoa humana que está na República Federativa do Brasil. Não apenas estrangeiros residentes, tá? Qualquer pessoa, e inclusive pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Lembrando que as pessoas jurídicas, naquilo que for aplicável, né? Naquilo que, né, que nós tivermos uma condição aí de se aplicar às pessoas jurídicas, tá? Outra questão importante aqui, ó, para a gente finalizar esse vídeo e finalizar essa aula sobre o caput do artigo 5º da Constituição da República. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, existe um princípio expresso, né, no caput, que é o princípio da igualdade. E quando se fala que todos são iguais perante a lei, eu tenho uma interpretação na literalidade do caput do artigo 5º como sendo a instituição de uma igualdade formal. Ou seja, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Eu não posso ter interpretações diversas por razão de sexo, cor, gênero, tá? Mas eu tenho que observar um outro detalhe. Existe uma necessidade, tá, clássica no âmbito do direito constitucional de se interpretar o princípio da igualdade não apenas sob o ponto de vista formal. Tudo bem, todos são iguais perante a lei. Em regra, a lei não vai fazer distinção de qualquer natureza. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, todos são efetivamente iguais?
Será que todos os habitantes, todas as pessoas que vivem na República Federativa do Brasil, todas as empresas, todas as pessoas jurídicas, físicas e jurídicas que estão na República Federativa do Brasil são efetivamente iguais? Ou seja, eu posso tratar a igualdade como sendo um princípio absoluto, sem a devida relativização? Claro que não. É preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Então eu tenho que interpretar também o princípio da igualdade sobre o ponto de vista da igualdade material. Não basta observar e interpretar o texto da Constituição como um todo apenas sob o ponto de vista formal. É preciso interpretá-lo também sob o ponto de vista material. Então, fundamental é a compreensão do princípio da igualdade sob o ponto de vista material. E o que isso significa? Significa que, naturalmente, precisam existir determinadas diferenças em determinadas situações, tá? É preciso tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Vejam só, se eu tivesse uma interpretação puramente formal do princípio da igualdade, eu não poderia ter diferença entre homens e mulheres no tocante à licença paternidade e à licença maternidade. Qual que é o período de licença paternidade em regra? 5 dias. Qual que é o período de licença maternidade em regra? 120 dias. Peraí, eu tenho uma diferença. Eu não estou tratando de uma forma igual homens e mulheres, no sentido, de nós termos ali uma licença em virtude do nascimento de um filho. Licença paternidade, licença maternidade. Eu tenho regras que são regras diferentes, mas por razões óbvias, tá? Eu não posso tratar da mesma maneira, numa igualdade formal, porque materialmente falando, nós temos uma situação desigual. A mulher precisa de um tempo muito maior para se recuperar, e não só isso, precisa de um tempo muito maior para estar com o recém-nascido, para estar com seu respectivo filho, do que o homem, do que o pai. Então, naturalmente, eu tenho que ter essa distinção. Ou seja, eu preciso tratar aqui de uma forma material e não simplesmente de uma forma formal, simplesmente formal. É preciso tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades, tá? O objetivo da Constituição aqui, ao instituir implicitamente essa necessidade de interpretação do princípio da igualdade sob o ponto de vista material, é evitar injustiças, tá? Nem todos são iguais, somos seres humanos, naturalmente nós temos diferenças de um para o outro, sejam diferenças sociais, sejam diferenças por gênero. Então, naturalmente, eu preciso ter o quê? Situações a serem observadas, onde a interpretação da igualdade material, ela precisa se sobrepor ao princípio da igualdade formal. Então, quando falar assim, todos são iguais perante a lei, do ponto de vista formal, eu estou falando de uma maneira genérica. Agora, existem situações onde eu preciso interpretar o texto constitucional sob o ponto de vista da igualdade material. É preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, ok? Na leitura da apostila, na leitura das teorias aí do direito constitucional, vocês vão perceber a importância e a ênfase que todos os constitucionalistas dão ao princípio da igualdade e principalmente essa distinção entre igualdade formal e igualdade material, tá? Então, nós temos, inclusive uma consequência dessa interpretação no inciso 1º. O inciso 1º também fala do princípio da igualdade, mas ele deixa claro que podem existir diferenciações. Vejam só, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, regra, tá? Nos termos dessa Constituição. Ou seja, eu tenho aqui, nos termos dessa Constituição, uma relativização da igualdade existente entre homens e mulheres. Em regra, homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição, mas nos termos da Constituição eu posso ter a instituição de diferenças por razões materiais. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, ok? Atenção com o caput do artigo 5º, atenção também com o inciso 1º, mas em regra, quando eu tenho uma questão de concurso, o foco está no caput do artigo 5º. E lembrando um detalhe importantíssimo também, tá? Quando se fala dos direitos fundamentais e sobretudo quando se fala do artigo 5º,
respeito dos direitos individuais e coletivos, tá? Dos direitos e deveres individuais e coletivos, eu não posso ter uma interpretação absoluta. Tá? Nenhum direito fundamental é incondicionado, nenhum direito fundamental é absoluto. Eu posso ter a relativização do respectivo direito, tá? E aí a própria Constituição vai trazer em regra essas situações onde eu tenho essa relativização do respectivo direito fundamental. Por exemplo, o direito à vida, o mais fundamental de todos os direitos. Existe a possibilidade de pena de morte no Brasil? Existe. O próprio artigo 5º fala que em caso de guerra declarada, nós podemos ter a pena de morte no Brasil. Então perceba o seguinte, a vida, que é o direito mais fundamental de todos, ela pode ser relativizada pela própria Constituição. Por que os outros direitos não poderiam, tá? Então lembrem-se que eu não tenho direitos que são de natureza absoluta, que são incondicionados. Eu posso ter exceções, eu posso ter a relativização dos direitos fundamentais por parte da própria Constituição, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar de um princípio muito importante do artigo 5º, um princípio muito importante, né, da nossa Constituição, que é o princípio da legalidade, mas não a legalidade no âmbito da administração pública, a legalidade no aspecto privado, ou seja, no âmbito dos direitos fundamentais, no âmbito dos direitos individuais de cada pessoa que está na República Federativa do Brasil, ok? Então, no nosso próximo encontro, princípio da legalidade. Obrigado e até mais.